Olá, tudo bem? Bom dia para você. Se você é novo aqui, eu sou a Thaís Slaski, esse é um canal de pintura. A gente está no nosso Esquenta para ter nossa semana gratuita, que a gente aprende a pintar juntos. E hoje a gente vai falar sobre um inimigo, mais um inimigo, que atrapalha a nossa pintura, que é aquele eu que vive dentro da gente, que é o ocupado, sabe? Aquele que fala pra gente assim, não tenho tempo de fazer nada, quanto mais pintar. Então, sobre essa postura, né, essa crença que a gente tem, que às vezes a gente está ocupado mesmo, às vezes a vida atropela, né? O dia a dia atropela a gente tinha uma intenção e as coisas acontecem. Acontecem urgências, acontecem coisas que simplesmente tomam nosso tempo e a gente sempre sente-se sufocado, né? Então, o ocupado é aquele que não consegue nem respirar direito, né? Não consegue parar para nada. E só que tem uma coisa, o ocupado, por mais que a vida ela vá às vezes atropelando a gente se deixa ficar ocupado também. Eu tô ao vivo aqui no chat, conversa comigo, fala comigo e me diz aqui se você tá num momento que se sente atropelado pela rotina, gostaria de pintar, mas não tem tempo de pintar. E hoje a gente vai falar sobre dicas, né, e sobre posturas que abrem um tempo para a gente conseguir ter um tempo nosso, né? Porque afinal de contas, se você gosta de pintar, a pintura é um prazer e ter esse tempo é ter um tempo só seu, prazeroso, um tempo de conexão consigo mesmo, assim, de relaxamento mesmo, né? E que é muito bom. Aliás, todo mundo, né, que quando a gente deixa esse eu ocupado nosso tomar conta da nossa vida, o que a gente mais precisa é um tempo nosso. Isso aí. Hoje eu pensei para a aula de hoje, eu separei esse livro aqui, ó, que é o Milagre da Manhã. Ele é um livro muito famoso, provavelmente você conhece. Me fala aqui no chat quem já leu, se você já leu, se você conhece. E ele não é um livro sobre pintura, ele é um livro sobre estilo de vida, digamos assim. É um livro de autoajuda e que ele propõe a gente ter uns minutos, né, um tempo pela manhã, por isso que chama o Milagre da Manhã, que é acordar mais cedo, né, de preferência ver o sol nascer, e ter esse tempo de silêncio para si próprio. Só que assim, quando eu li ele, já faz alguns anos, e eu peguei e eu coloquei ele em prática. Eu tinha na época uma crença de que seria impossível eu acordar tão cedo todos os dias, porque afinal de contas, eu não era uma pessoa matinal. Eu tinha essa crença, mas eu não consigo acordar cedo. E para acordar cedo a gente tem que dormir cedo. E daí vem o segundo problema, né? Mas eu não consigo dormir cedo. Então me fala aqui, conversa aqui comigo no chat, me diz se você já foi assim, não consigo isso, não consigo aquilo. E tem vários estudos assim em neurociência, em medicina, que defende que não existe pessoa noturna, não existe. Isso é um hábito que a gente adquiriu depois, sei lá, que inventou a luz elétrica, ou mesmo quando tinha lamparina, ficava aquela lamparina acesa e começou a inventar esse estilo de vida que a gente tem hoje, mas naturalmente todos nós somos, né, como, sei lá, os passarinhos que acordam cantando quando o sol nasce. E isso era uma coisa muito distante para mim. Eu pensava, gente, eu não consigo, pode ser os outros humanos, mas assim, para mim teve alguma transformação genética que eu não consigo. E comecei a tentar e me observar o porquê que eu não conseguia, né? E eu sempre acordava já muito agitada.
Então eu acordava agitada, não tinha muito tempo assim antes de sair de casa, era sempre muito corrido, mesmo que eu acordasse cedo, né? Então sempre acordei, sei lá, 6 da manhã, mas a proposta do livro é acordar mais cedo do que você acorda, então teria que ser umas 5, 4 e meia. E daí eu percebi em mim um padrão de pensamento, assim, meio de coitadismo, sabe? De, nossa, eu já sou tão ocupada, tudo tão corrido, e agora nem dormir eu posso, vou ter que acordar 4 e meia da manhã. Então veio uma coisa assim, sabe? Uma resistência. E depois que eu consegui colocar em prática, eu te digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Realmente muda o dia, muda para melhor, mas assim, não é uma coisa sem preço, né? Tipo, você vai conseguir ter a vida que você tem normalmente e vai conseguir acordar mais cedo. Não é assim. Existe um preço. Qual é o preço? A gente tem que dormir mais cedo. E para dormir mais cedo, a gente tem que dizer não para alguma coisa, né? Alguma coisa que faz na noite anterior, chega tarde e tal, ela vai ter que ser repensada na vida, porque senão não vai conseguir fazer esse milagre da manhã com constância, né? Não dá para dormir a 1 da manhã toda noite e acordar às 4 e meia. Isso não vai ser possível ao longo do tempo. Então, o que eu acho legal, assim, quando a gente está muito ocupado, antes de tudo, antes de sair colocando o despertador mais cedo para ter 1 hora para pintar, antes de pensar qualquer coisa, eu acho que a gente tem que avaliar o nosso tempo. Porque se a gente está ocupado demais, tá faltando não na nossa vida, sabe? Quer dizer não. A gente está fazendo mais do que deveria. Alguma coisa, ou tem que ser mais prático, fazer mais rápido, melhor em menos tempo, alguma atividade, ou dizer não para algumas coisas. Geralmente os dois. Tem aquelas que, não posso abrir mão, então como é que eu faço mais rápido isso? E abro tempo para mim. E outras que realmente são tarefas que os outros esperam na gente e que a gente não deveria estar fazendo, né? Geralmente esse outro que espera da gente que deveria estar fazendo. Então é o dizer não. Então na aula de hoje eu queria propor essa autoavaliação. Se você tá com um inimigo que é o ocupado dentro de você, impedindo que você tenha tempo para pintar, que é uma coisa que você gosta, que você ama, vamos pensar, para pensar na sua rotina, quais coisas são essenciais que você faça, claro, trabalhar, comer, né, cuidar dos filhos, etc. E quais coisas poderiam ou ser delegadas ou eliminadas. Por mais que sejam pequenas, elas vão somando tempo no dia. Então se fala, mas isso daqui não deveria ser eu que faço, mas eu faço em 15 minutos, mas são 15 minutos. Daí outra coisa que são 15 minutos, você já tem meia hora. Daí outra coisa que é mais 15, você já tem 45 minutos. 45 minutos já dá para desenhar, para pintar, para pensar em pintura, né? Então, aos pouquinhos, dá para ir abrindo espaço na agenda. Esse livro eu quis falar aqui na aula, porque apesar dele não ser de pintura, ele propõe acordar mais cedo e ter um tempo para si próprio, e ele põe várias atividades como exercício físico, meditação, visualização, tal, mas a minha proposta é só usar o acordar mais cedo. E o tempo usar para pintar. Né? Porque a pintura é o que você quer, a pintura é o foco e é por isso que você está aqui nessa aula. Então, esse livro, ele dá um ânimo de fazer um milagre da manhã mesmo na vida e daria para fazer um milagre na sua pintura, porque se a pintura te faz bem, colocando a pintura pela manhã, quando ninguém acordou ainda, você já vai começar feliz o dia.
Imagina que você comece na mesma hora que você começa hoje, às 6. Vamos supor que seja às 6 que começa a sua correria. Se você faz mais cedo um pouco de pintura, às 6 você já tá se sentindo bem, sabe? Você começa o dia calmo, não vai ser na mesma correria que é sempre. Aquilo vai como um remedinho mesmo, curando a vida. E mesmo que você tenha muitas tarefas ao longo do dia e seja de fato uma pessoa ocupada, esse ser ocupado, né, esse inimigo que vive dentro da gente, que é ocupado, não tem tempo para nada, ele não vai estar na sua vida de forma negativa. Você vai ser ocupado, mas com tempo para você. O que é negativo é a gente ser ocupado sem tempo para a gente mesmo. Isso que é negativo, a gente está vivendo para os outros. Tudo bem que você pode pensar, mas é o meu trabalho, não é para os outros. Mas o trabalho vai ocupar tanto tempo assim, que você não consegue ter às 5 da manhã um horário para pintar. Então, ter um tempo para si, inclusive, ajuda, né, a gente trabalhar melhor. Então, essa é a minha proposta, eu acho legal isso, e a gente pensar nossas crenças negativas, tipo, não consigo, não posso. Eu era assim, e consegui. E consegui. Me fala, meus alunos, eu vejo que a maioria acorda cedo, porque muitos dos alunos me dão bom dia. Então tem aluno que eu vejo que acorda às 5h30, 6, vários alunos. Então me fala aqui que hora você acorda, se para você é fácil acordar cedo, e é um tempo de silêncio, né, que dá para ser aproveitado para pintar. Então, exercícios legais para a gente combater esse inimigo que pode ser, que é o ocupado, né? Se você não consegue acordar cedo agora, né? Vai demorar um tempo para você conseguir fazer isso. Acho que uma coisa legal é se aproximar da pintura em horas que você não usa para nada. Por exemplo, se vai numa consulta médica, está esperando um dentista, numa sala de espera, em vez de ficar sem fazer nada, conversando, dá para pegar o celular, olhar pinturas de outros pintores, sabe? Se forçar isso, porque não vai acontecer naturalmente. Então é como vou aproveitar essa meia horinha aqui e dar uma estudada. Pegar tempo no transporte público que tem deslocamento, né? Você não pode estar dirigindo, mas se outra pessoa estiver dirigindo para você, dá também para dar uma olhada no celular, assistir aula no YouTube, mesmo que você não esteja fazendo, não esteja pintando e nem desenhando, ao assistir, aprende alguma coisa. Aprender mesmo só fazendo, né? Aprender a pintar só pintando. Mas é melhor que nada. É melhor estar num ônibus, por exemplo, assistindo vídeo sobre pintura, do que nada, né? Do que estar no ônibus, sei lá, fazendo outra coisa, olhando a paisagem e tal. Então, pegar essas horas e tentar aproveitá-las, por mais que esteja ocupado com outras coisas. E para começar essa coisa de acordar cedo, eu acho legal começar no final de semana, acordar mais cedo no final de semana, porque daí você não tem aquela correria te esperando. Você acorda mais cedo e caso você se atrase e aconteça alguma coisa aí no seu ritual da manhã, é final de semana. E durante, o segredo de acordar cedo é acordar cedo no final de semana também. Isso é um erro que eu fazia, que muita gente faz, que é, de segunda a sexta acordo às 5 e final de semana não tem horário para acordar. Daí no final de semana desregula, você sofre na segunda-feira. Se você acorda cedo todos os dias para fazer coisas prazerosas, daí deixou de ser uma tortura, entendeu? Passou de ser uma tortura para ser um prazer. Né? O que você acha? Fala aqui para mim, você concorda? É tudo uma questão de perspectiva, né? Da gente ver
daquilo que acordar para quê, né? Para fazer o quê? E assim, ó, colocando uma horinha, a gente tentando fazer isso no final de semana, vai te dar naturalmente uma rotina, um relógio biológico para na segunda-feira se acordar cedo, mais cedo também. E daí isso vai começar a ir naturalmente. Durante a semana, talvez 1 hora mais cedo que se acorde, não dê para pintar, mas vai ser um tempo onde você pode fazer outras coisas relacionadas à pintura, como desenhar, como ver fotografia, imaginar outros quadros, como assistir aula, fazer um exercício ou outro, né? E daí no final de semana, daí sim, acorda mais cedo e tenta pegar e falar assim, olha, essas são as minhas horas sagradas, uma vez por semana. Então no sábado, sei lá, das 5 às 8, né, são 3 horas sagradas de pintura. E daí põe isso como meta. Meta para começar um ano novo na sua vida. E olha, eu já fiz isso e funciona. E é muito legal, transforma a vida mesmo, vira o milagre da pintura da manhã, vira mesmo. Eu separei uma frase que é desse livro para ser a frase da nossa aula de hoje, que é a seguinte, ó. Lembre-se sempre de que, quando fracassamos em criar tempo para o desenvolvimento pessoal, somos forçados a criar tempo para enfrentar dor e dificuldades. O milagre da manhã lhe dará esse tempo para um desenvolvimento pessoal extraordinário. E é isso mesmo, né? Quando a gente está muito ocupado, o nosso inimigo é estar muito ocupado e a gente não abre tempo para ter um prazer como a pintura, para se desenvolver em coisas que você gosta, seja, né, aqui ele propõe um desenvolvimento pessoal com meditação, com exercício físico, etc., com leitura, mas pode ser com a pintura também. E quando a gente não abre espaço, depois a gente tem que abrir espaço para conviver com a dor, né, de não ter feito, a frustração de não ter feito. Então, de qualquer forma, a gente vai gastar um tempo ou vivendo esse prazer de estar com a pintura ou vivendo a amargura de não ter, de não estar pintando. E é dolorida essa frase, né? Mas me fala aqui, é verdadeira, né? Então, assim, acho que muitas vezes o principal, quando a gente está ocupado demais, é o fato da gente não defender o nosso tempo. E é difícil porque às vezes quando a gente defende o nosso tempo, pessoas próximas, ou pessoas que você ama, família, essas coisas, interpreta que aquilo seja um egoísmo. Então, nesse jogo de não quero ser egoísta e, portanto, eu não defendo o meu tempo, vira quase que um doentio pra gente, né? Porque você sente culpa, mas te faria muito bem. Aliás, você seria uma pessoa melhor para conviver se tivesse esse tempo para você, porque você estaria mais feliz. E daí nas outras atividades, como trabalho, família e todos os outros papéis da vida que desempenha, estaria mais alegre. E a pintura, ela traz isso para a pessoa e expande para todo mundo que está em volta. Então não tem nada a ver com egoísmo, muito pelo contrário. É multiplicar alegria, né? Quem pinta gosta de pintar, fica alegre, isso, né, transborda, isso dá mais equilíbrio para todo mundo que está em volta e é um tempo só seu. E se é tão cedinho, você não está subtraindo nada, né? Você está dormindo mais cedo e tendo um tempo seu, nada mais justo, né? Não é mesmo? Então essa coisa do egoísmo é muito complicado, porque não é falado, né? É uma coisa que
todo mundo pensa lá no fundo, sente, daí ninguém diz e acaba essa coisa de ficar muito ocupado e ficar praticamente sem oxigênio, assim, sufocado de tanta coisa para fazer e não defender o próprio tempo, não dizer não, no fundo, geralmente é o medo de estar sendo egoísta, né? De estar pensando só em si próprio, que não é verdade, não tem nada a ver, porque 2 horas por semana, por exemplo, acordar num sábado e aí das 5 às 7, das 5 às 8, 2, 3 horas por semana para você, não é pedir muito, né? Daqui a alguns dias a gente vai ter a semana gratuita, né, que a gente vai pintar junto. Então, se você é muito ocupado, eu sugiro que você comece a fazer essas pequenas mudanças hoje. Hoje mesmo tenta dormir mais cedo, coloca o despertador amanhã 10 minutinhos mais cedo, vai fazendo isso aos pouquinhos, depois 10 mais cedo, depois mais 10 minutos mais cedo, daí você já vai ter meia hora, em 3 dias você tem meia hora. Aos pouquinhos, não faz as coisas assim de supetão e tendo 1 horinha aí por semana, devagar. Se fizer isso devagar, quando chegar a nossa aula gratuita, você já vai ter esse tempo para pintar. Você já vai estar meio que engrenado numa nova rotina. E na aula a gente vai fazer e ver o método, né, que eu faço comigo, com os alunos, e alguns exercícios que são rápidos e outros que é a pintura em si, que é um pouco, que daí tem que pegar tinta, tem que misturar tinta, que é um prazer, mas que não dá para fazer em 10 minutos, tem que ter um pouquinho mais de tempo. Mas tem outros exercícios que dá para fazer em 10 minutos. Então a minha proposta é assim, ó. Se você tá super mega ocupado, começa agora. Pensar assim, meu milagre da manhã, sabe? E afastar essa crença de que é noturno, que não consegue. Pensa que você consegue, que vai conseguir. Não existe na medicina nenhum estudo, nada que prove, né, ou confirme essa teoria de ser noturno. Pelo menos foi o que eu ouvi dos médicos. Então, ó, vamos lá, vamos recapitular, ó. 3 atitudes para ter depois dessa aula. Então, se você está ocupado demais, é fazer uma revisão, uma avaliação, né, daquilo que é realmente necessário que você faça e outras coisas que você pode ou excluir ou buscar modos de fazer mais rápido. Segunda coisa, separar 2 horas sagradas, de preferência no final de semana mais cedo, porque daí não tem aquela correria, para você ficar com você mesmo e a sua pintura. Você mergulhar na arte, falar agora eu vou, né? E é tão legal que aqui no YouTube tem tanto vídeo, tem tanta coisa, aqui no canal mesmo tem tanto vídeo, que se você começar a fazer isso, você vai ter sempre o que assistir, sempre o que fazer. Então, com a tecnologia, a gente não se sente mais sozinho, né? Você não tem que descobrir do nada, sozinho, adivinhar as coisas. Então, é muito legal esse período que a gente está vivendo, que através do YouTube, da tecnologia, a gente consegue acordar mais cedo e ter alguém que ensine a gente, né? Através de um vídeo, sem sair de casa. E antes, isso nunca foi possível, né? Então na verdade, um grande privilégio. A gente está vivo numa época que dá para fazer isso. E a terceira coisa, por último, é tentar estender, né, essa rotina do final de semana de acordar mais cedo para durante a semana. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente se você for pondo o despertador 10 minutos mais cedo e o principal, eu acho, para mim é o segredo, é colocar à noite, os seus rituais à noite para relaxar e dormir, ser mais seletivo, assim, ser mais rígido. Então, perceber coisas que te agitam demais e não fazer à noite, colocar aí o celular no não perturbe, realmente dormir mais cedo
que daí a pintura você vai deixar de ser aquela pessoa sufocada, ocupada, e a pintura vai entrar na sua vida, mesmo você continuando atarefado, mas assim, sendo ocupado com coisas melhores do que é agora, né? Em vez de 100% do tempo viver para os outros, ter um pouco de tempo para ter prazer e relaxar e viver para si mesmo também. Tá legal? Hoje eu fico por aqui. Foi uma conversa para a gente ir eliminando cada inimigo que vive aqui dentro da gente e que impede a gente de pintar. E amanhã tem mais. E amanhã, também ao vivo aqui no chat, eu vou estar conversando com você. A gente tem mais um inimigo para eliminar e eu te vejo amanhã. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida. Compartilhe com quem você sabe que gosta de pintura. E eu te espero amanhã. A gente se vê e a gente elimina mais um inimigo que vive aí dentro da gente. Tchau e até mais!